terceira pergunta é: a maioria das pessoas não sabe o que é ser autista, muito menos o que é ser Asperger. Luan, te faço aqui uma pergunta 2 em 1. O que é ser autista e o que é ser Asperger? Ser autista, primeiramente, nessa resposta é importante, já entra já para a segunda também. Ser autista é uma pessoa como qualquer uma. É como uma pessoa com Down, uma pessoa cadeirante, uma pessoa normal. Só ela tem algumas limitações, né? A diferença é que no autista existe 3 tipos de graus, né? Que é o grau leve, o moderado e o severo. No meu caso, Asperger, eu sou grau leve. E existe o grau moderado, que ele não se comunica através só por sinais, ou poucas coisas ele tem de reação. E o severo é aquela pessoa que só não fala, não tem sinais, não faz nada. Ele só praticamente fica meio com gesto, isso assim. Ele não consegue nem colocação, nem forma verbal. E ser Asperger não é dizer que é uma pessoa que tem altas habilidades. Ser Asperger é uma pessoa qualquer. Existem várias pessoas Asperger no mundo. Como a gente vê casos como, muita gente diz, o Messi, pessoas no século passado na história como Leonardo da Vinci, Einstein, entre outras pessoas e outras personalidades que tiveram poder ter sido diagnosticados com síndrome de Asperger. Só que o Asperger é um quê? Uma pessoa normal como outra. Só apenas tem alguns detalhes de diferente, como ele pode ter motricidade fina, ele demora para olhar no olho da pessoa, muitas vezes ele pergunta tipo assim, o Fábio me pergunta, oi Luan, ele pode olhar para cima pro teto, ou ele pode fazer tipo sinais de ignição e outras formas de aprendizagem que ele pode ter. Sim, acaba sendo também uma maneira diferente de se relacionar com o mundo, né? E o diferente... Ele vive no mundinho, né? Ele vive num mundo, né? Um exemplo básico, que até eu posso indicar de desenho animado, para quem da minha geração, né? Acho que foi também do Fábio um pouco, foi o desenho do Fantástico Mundo de Bob, né? Quem assistiu esse Fantástico Mundo de Bob, todo mundo, se notar, ele é um autista com Asperger. Porque ele tem imaginações diárias e imaginações reais. Ou ele pode ter imaginações irreais. Isso na filosofia, a gente vê muito sobre esse assunto na filosofia da mente, né, Fábio? Sim. Não, e tu sabe, aí tu trouxeste... era um dos meus desenhos favoritos lá na minha infância. Só que hoje tu não acha ele em HD, ele não tá em nenhuma das plataformas. Faz falta. Eu acho que só no YouTube. Acho que só no YouTube tem. No YouTube numa qualidade bem ruim, né? Que a gente acha. Bem ruim. Porque era um desenho assim, sim, eu peguei muito da minha geração, eu era muito, muito, muito fã, né? Era daquele... dos primeiros da Nickelodeon. Outro que eu curto pra caramba, que é dessa mesma época, o Doug Funny, né? O Doug também pode ser, se analisar com calma, sim. O Doug também pode ser considerado, tem gente que tem estudos, né? Alguns estudos que falam que o Doug Funny, se analisar bem na educação, a forma que o Doug expressa, muita gente pensa que também ele pode ter sido ligado a uma história de um autista, né? Porque na forma do verbo, da argumentação, na forma de andar, na forma de sustentação e algumas coisas assim. O exemplo básico do Bob, Fábio, para concluir essa pergunta, é a forma da tradução dele em português, que ele diz assim: Fábio, tá tudo certo comigo, nós temos que buscar alguma coisa para buscar num sonho. E aí nessa parte, se tu analisa bem a forma de expressão do Bob, é bem praticamente um autista. Um autista com grau leve. Pode ser. Eu nunca fui muito para esse lado, mas foi um desenho que me marcou bastante. Se analisar com calma, sim. Olha aqui, o teu xará, o Luan, ele quer saber se tu joga videogame que nem a Lulu, que a minha filha, assim, ó, ela é muito acima da média no videogame. Para ter ideia, ela zerou o primeiro jogo, que foi o Super Mario 3D World, né, do Nintendo Wii U, do início ao fim, né? E é um jogo
não é difícil, que é difícil fazer isso, né? E hoje em dia, assim, ela joga de tudo, ela aprende muito rápido. Então, por exemplo, dá um jogo que ela nunca jogou, ela 2, 3 vezes ali já tá jogando bem, e ela adora isso. Então a pergunta é se tu também é bom e gosta dos videogames. Eu era viciado por futebol na minha pré-adolescência, na época do PlayStation Caixa, né? Mais conhecido como Play inicial do Play 5 que é hoje, né? O Play 1 ainda, né? Eu jogava muito futebol, jogava muito Tony Hawk PlayStation 2, Pro Skater 2, jogava esses jogos de futebol, mas jogava muito jogo de skate, né? Nas minhas habilidades. Mas o que eu era viciado mesmo, meu caro Xará Luan, era jogar Medal of Honor, jogar Medalha de Honra, um jogo de videogame, jogo de tiro. Tinha dias que eu começava, nós tinha grupo de amigos da escola, e nós teve final de semana, começava a jogar 2 horas da tarde e até 11, meia-noite. Porque jogar videogame era uma diversão pra mim, porque eu gostava muito, né? Antes da época dos corujão, né? Da internet. Não, tu sabe que, por exemplo, eu falei ali no caso também a minha filha, ela pegou a herança do pai também, né? Por exemplo, assim, que nem eu te falei, eu tive uma época que eu parei de ver filme, parei de ver TV. Eu acho que só teve 2 coisas que eu não parei de ver, porque era muita loucura. Porque eu fazia a faculdade, fazia o estágio e ainda trabalhava 8 horas por dia. Então, bem dizer assim, ó, dormia 3, 4 horas por noite. Assim foram meus 20 e poucos anos. Mas uma coisa que eu não deixei de fazer foi de jogar videogame. Eu arranjava um tempinho, e eu tenho até hoje minhas relíquias aqui, o Super Nintendo. Esse aqui eu tenho um outro guardado que funciona, esse aqui não funciona. Mas eu tenho Nintendo 64, sim, né, ia jogando isso aí, Tony Hawk, ali que nem tu falou. No Nintendo 64 era o James Bond, né? Embora também joguei muito Medal of Honor, que eu me lembro o que a gente fazia aqui. A gente não tinha grana para ter mais de um videogame. E ter um videogame já era uma coisa assim, bem difícil, tinha que alugar fita, que não conseguia comprar e tal. Então, o que sempre tinha um amiguinho que tinha o PlayStation, daí a gente fazia o seguinte, eu deixava um mês lá, ele com o Nintendo 64, pegava um mês o PlayStation, depois fazia isso com um amigo que tinha Sega Saturno, com um amigo que tinha Dreamcast, e era o jeito de... Claro, eu joguei muito Dreamcast também. Não, Dreamcast Delis. O Dreamcast Delis, aquele jogo de vale tudo, acho que tu lembra do Valley, que tinha o Montambi, o Eterbi, o Westbury, daí tinha o Jack Chan manipulado, que tu tinha que manipular pra fazer manha, senha, daí tu jogava no Dreamcast, daí tu começava a jogar, até a hora que o cara da locadora dizia assim, quando é que tu vai passar o controle? Não, eu tenho 1 hora, daí tu pagava um subornozinho com bala, ou 10 pila a mais e jogava, né? Cara, eu varria a locadora, eu às vezes não tinha grana, daí eu varria a locadora, não, eu varro hoje, a gente me dá mais 1 hora. Não, deixa eu só fazer uma brincadeira, eu lembro de uma brincadeira que uma vez, eu era pequeno, nós jogava muito, eu tinha o Ronaldo do futebol, o início do jogo do Ronaldo, né? Eu tomava goleada do meu irmão, ficava louco da cara. Ele dizia assim, tá, vou comprar o Wing Eleven. Daí eu começava a jogar Wing Eleven, daí eu pegava um Superstar do Wing Eleven 6, 8, daí eu jogava só com os caras de 2,20 metros de altura, só cruzamento na área, daí os caras ficavam loucos na cara comigo, tu tá jogando só esse time aí? Eu digo, é porque os caras são pequenos, daí os caras olhavam em campo, até sacana, hein? Só na bola aérea, né? Só nos cruzamentos, pagando chute no meio do campo, daí tu ganhava o jogo, né? Era fácil. Não tinha. Não precisava ir tão longe. Ninguém leva assim, ó. A chave era o Roberto Carlos. Tu podia usar o Roberto Carlos com ponta esquerda cruzando pro Ronaldo, ou tu podia usar ele como centroavante mesmo, porque ele corria mais. O funil da velocidade. Tu contratava no Wing Eleven 6, tu pegava lá, tu comprava o Gullit, esses jogadores, aí tu botava o Roberto Carlos para cruzamento, ou tu nem precisava só chutar do meio do campo, o goleiro soltava, tu vendo velocidade, era uma série de coisas que a gente fazia. Não, se a bola fosse por cima do gol, era gol. Acho que os caras puxaram o código. Ou a bola ia por trás do gol, já dava gol, era bem inusitada a coisa, era bem roubado mesmo, assim. Bons tempos, né? E era tudo de bons tempos que nós estamos velhos agora, podemos falar que nós estamos velhos, né, Fábio? Pois é.
Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima!